Eita glória! Tem uma unção forte aqui hoje. É uma unção forte aqui, rapaz. Aleluia! Obrigado, Senhor, porque você nos ama pelo que você é. Você é amor e você nos ama. Graças, graças, graças. Graças pelo teu amor. Característica maravilhosa tua, Senhor, que você nos ama e que não importa o que a gente faça, você continua nos amando até o fim. Obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, queridos. Muito obrigado. Pode sentar, amados. Aleluia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é muito bom e nos ama. Diga: Deus é bom, Deus é bom e me ama. É tão claro, irmãos, que o que motivou ele a ir para a cruz e sofrer o que ele sofreu e passar o que ele passou é justamente o amor que ele tem por nós. É justamente o amor que ele tem por nós. E muitas vezes nós dizemos: olha, eu não posso fazer isso, em detrimento daquilo. Eu posso ir para um jogo de futebol, eu posso ficar em casa assistindo o jogo do meu time, eu posso ir para tanta coisa. Quando ele diz: rapaz, vá para a igreja. Não, eu tenho que ir para a casa dos meus pais. Ele diz: rapaz, vai para a igreja. Por que você está aqui? Porque você está aqui, você poderia estar frio, você poderia estar em casa, debaixo de 2, 3 cobertores, né, alguns. Mas por que você está aqui? Porque você ama o dono do lugar, o dono da obra. É tão claro, irmãos, que tudo aquilo que você for fazer deve ser por amor e nunca por imposição. Se você vai se envolver em alguma coisa para o Senhor na igreja, você deve fazer porque você o ama. A principal motivação, a força motriz de todo o trabalho para o Senhor é o amor que você tem por Ele. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas aí você diz: olha, é o seguinte, seus amigos, seus parentes, sua família, seus vizinhos, você diz: olha, não vem domingo não. Por quê? Se tu vier domingo, ou tu fica lá de fora, ou tu vai comigo para a igreja. Por quê? Primeiro dia da semana é dedicado àquele que me amou e se entregou por mim, por isso que eu vou. Amém. Ah, mas pode ser crente em casa. Quem não é crente na igreja não é crente em casa. Vou dizer de novo: quem não é crente na igreja jamais será crente em casa. Vocês estão entendendo isso, gente? Por nos amar, Ele se entregou por nós. Por nos amar, Ele se entregou por nós. E por nós amarmos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele. Por Ele e para Ele. Amém? Abram, por favor, as vossas Bíblias. Rayara, veja se tem aí a versão Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Pronto, então vai ser essa versão que a gente vai usar. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Olhando aqui, quantos filhos de Deus tem aqui? Levante a mão. Não, deixa a mão levantada, peraí. Todos são salvos. Ok. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Vou dizer de novo: se você nasceu de novo, você é filho de Deus. Você é meu irmão.
E você é irmão de Jesus. Ah, eu sou filho de Jesus. Não, não, não. Jesus tem irmãos. Amém? Jesus tem irmãos. Então, ele é o nosso irmão mais velho. A Bíblia diz que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Amém? Então, como filhos de Deus, temos acesso a tudo que Deus tem. Temos direito a tudo o que Deus tem. Não por merecimento, mas por filiação. Pelo fato de eu ser filho de Deus, o que é de Deus é meu. Eu vou dizer de novo. Pelo fato de eu ser filho de Deus, o que é de Deus é meu. E o que é meu é de Deus. Então, aquilo que ele já me deu, tudo que ele já me deu, não foi por causa do que eu fiz ou deixei de fazer, mas foi porque ele me amou e me fez ser seu filho. Estão entendendo isso? Como foi que eu me tornei um filho de Deus? Como foi que eu me tornei um filho de Deus? Simples, Jesus nos comprou com o seu sangue. Então, para que eu possa, digamos assim, confirmar a minha identidade como filho de Deus, eu tenho que passar por uma porta chamada novo nascimento, que olhando aqui, todos aqui já passaram. Somos filhos. Então, a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, e Ele nos dá o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Estão entendendo até aqui, gente? Beleza? Isso aí todo mundo sabe. Isso é uma coisa, uma das doutrinas da igreja cristã, que é a doutrina da redenção, da filiação a Deus. Então, eu converso com Deus, eu falo com Ele, eu peço algo a Ele, e Ele me dá, porque Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Amém? Porque Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir, e porque é meu Pai. Então, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó, tem gente que chega e enche, né, a boca, né, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Pois é meu Pai, mas não era pai deles. Ele era o meu Pai. Pastor Davi, oh, como eu queria ser como Davi. Queira não, queira não. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, e você é um homem e a mulher que tem Deus no coração. Você está em uma situação muito melhor. Davi nunca chamou Deus de pai, até porque não era filho. Jesus não tinha vindo, não tinha morrido, como é que ele ia poder ser filho de Deus? Então, hoje, nós estamos numa situação mas muito superior a todos os santos que viveram na antiga aliança. Quando chegar no céu, escuta bem, se prepare para as perguntas, porque vão perguntar. Quem? Daniel. Ô Fabinho, explica uma coisa, Fabinho, beleza? Aqui, o meu nome é Daniel, Fabinho, muito prazer. Eu estive lá na fornalha, foi, rapaz, beleza. Deixa eu te falar uma coisa, rapaz. Pois é, rapaz, a gente fez tudo aquilo, mas Fabinho, vou te falar uma coisa, vocês nasceram numa época muito boa, viu? Por quê? Porque vocês eram filhos, rapaz, filhos dele. Filhos dele. Não é pouca coisa não, meu irmão, é muita coisa. Mas o que eu quero falar nesta manhã é, Deus é o nosso Pai, amém? Quem pode dizer que Deus é o meu Pai? Deus é meu Pai. Isso. Você conversou com Ele hoje? Foi que Ele disse? O que foi que Ele falou com você hoje? Qual foi o tema da conversa de vocês? Que assunto vocês conversaram? Ops. Ficou silêncio. Eu disse, você conversou com ele hoje, algumas pessoas balançaram a cabeça positivamente. Mas quando eu disse o que foi que ele disse, todos ficaram olhando para a minha cara. Sim, eu sei que você pode dizer, não é da sua conta, pastor, isso é assunto de pai e filho. Tudo bem. Sem problema, é verdade, é verdade.
É verdade. Mas, ao invés de conversarmos com o nosso Pai, muitos de nós estamos perdendo o propósito principal para o que fomos salvos. Nós fomos salvos, por sermos salvos, nós somos curados. Por sermos salvos, nós somos prósperos. Por sermos salvos, nós somos ricos. Por sermos salvos, nós somos santos. Por sermos salvos, nós somos ungidos. Mas esse não é o propósito principal, nada disso. Qual é o propósito principal? Comunhão. E o Senhor me disse que estamos precisando ter mais comunhão com Ele. Todos, verbo Ceilândia. Comunhão, conversa. Qual o tema da ministração, pastor? Conversando com Deus. O tema da ministração é conversando com Deus. Eu vejo que muitos amados são tão ligados nas redes sociais, são tão conectados, e nada contra, porque eu também tenho rede social e a nossa igreja também tem rede social. Nossa igreja tem Facebook, tem Instagram. O pastor de vocês tem Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem LinkedIn e o melhor de todos que é o Telegram. Mas Telegram não é rede social, é uma rede mensageira, né? De mensagens. Mas por quê? Porque nós amamos nos conectar. Quando você vê uma pessoa simplesmente querer ficar distante de tudo e de todos, quando você vê uma pessoa priorizando ficar distante de tudo e de todos, essa pessoa está com um sério problema. Porque o homem e a mulher não foram criados para isso. O homem e a mulher foram criados para se sociabilizar, para comungar, para ter comunhão, para conversar. É por isso que os homens, né, creio que daqui a algum tempo o Nilvan já está providenciando isso, teremos o nosso churrasco. Não, tem mais uma aqui. Vamos lá, só os cabas machos, inclusive os dois de fora aí, vocês dois. Os homens teremos o nosso churrasco. Isso. A questão é, não, o negócio é melhor. A grande verdade. Mas por quê? Porque fomos criados para isso. Os homens vão ter o churrasco e as mulheres vão ter o chá. Então, comunhão. Por quê? Porque estamos juntos. Para você existir, houve necessidade de um casal se unir de tal maneira para formar você. Porque fomos criados para isso. Então, quando Jesus veio, a pior coisa que aconteceu no Jardim do Éden não foi a doença ter chegado. A pior coisa que aconteceu no Jardim do Éden não foi a pobreza ter entrado. Foi justamente a quebra da comunhão de um homem com Deus. Isso foi a pior coisa. O que é pior no inferno, pastor? É o fogo? Não. É a chama? Não. É o diabo? Não. É os demônios? Não. O pior do inferno é a ausência de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, quando nós não temos comunhão, quando não temos ligação, quando não temos conexão, você está perdendo o propósito principal da sua salvação. E, consequentemente, está deixando de desfrutar de muita coisa. Presta atenção no que eu vou te dizer. Muitos sofrimentos que nós passamos é justamente porque não paramos para ouvir a Deus. Porque fazemos aquelas orações automáticas. Qual é a oração automática? Vai comer? Pai, muito obrigado por esta comida. Nós agora abençoamos, santificamos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Tá. Pronto. E tem uns que são mais econômicos, né? Irmão, dê as graças. Graças.
Acorda de manhã, tá um frio, né? Essa semana acordei, estava 8 graus, 9 graus. Lá onde eu moro, o ar-condicionado é natural, uma beleza, meu Deus do céu, é o céu na terra. Tem gente que diz, pastor, o senhor gosta tanto de frio, eu disse, amo frio, meu Deus do céu. Mas frio não é lá tão bom, disse, não, olha para o que é mais quente, é o inferno, ele é o quê, frio ou quente, então. Aí acorda de manhã, ai Jesus, obrigado pela noite boa, amém, deixa eu olhar como é que está lá. Isso é comportamento de filho que ama o pai? Não, isso é comportamento de filho que precisa do pai de vez em quando, mas não é comportamento de filho que ama o seu pai. Ei, escuta bem, a tua comunhão com Deus tem que ser tal, meu irmão, que acordou de manhã, meu Deus do céu, antes de abrir os olhos, antes de pegar o celular, antes de pegar qualquer coisa, Pai, obrigado, Senhor, pela noite, e agora eu quero conversar contigo sobre o que você quer que eu faça agora durante o dia. O que é que você deseja? Antes de levantar! Ih, pastor, porque se eu for orar assim eu vou dormir, então se ajoelha. Aí eu durmo também, anda. Quero ver tu dormir andando? Estou entendendo até aqui, gente? Comunhão, conversa. O que você tem conversado com Deus? Eu já disse isso umas 1000 vezes, vou dizer 1001 agora. Irmãos, eu sei do meu trabalho como pastor, e eu estou sempre disposto a me reunir com as pessoas, a fazer gabinete, aconselhamento. Isso é o trabalho do pastor. Visita, isso é trabalho de pastor. Ungir os enfermos, trabalho do pastor. E eu não estou fugindo e jamais vou fugir disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se a sua comunhão com Deus fosse maior, você não precisava ter gabinete comigo. Pastor, nunca mais marco gabinete com o senhor. Comece a marcar gabinete com Deus, que tu não precisa de gabinete comigo. Eu vi quem? O pastor? Eu já ouvi meu pai, eu sei o que eu vou fazer. Aí muitas vezes o diabo traz o pensamento que as pessoas não te amam, não gostam de você. Não me amam. Carlinhos passou comigo, nem falou comigo. Ó o bico. Não falo mais com Carlinhos. Vou ficar uns tempos distante de Carlinhos. Quando eu me acalmar eu volto. Falta de comunhão com Deus. Quando você tem, escute bem, quando você tem a sua comunhão com Deus, a sua conexão com Deus, a sua ligação com Deus, quando você está conectado com Deus, não interessa se teu vizinho, teu irmão olhou para você ou não, você não está nem aí, você vai lá e fala com ele e acabou. Por quê? Porque o mais importante não é agradar A ou B, o mais importante é agradar a Deus, ao Senhor. Mas por que tantas pessoas se sentem só? Porque precisa nascer de novo. Não, pastor, o pessoal se sente só, mas é tudo crente. Nasceu de novo mesmo? Nasceu de novo. Olha, você pode me procurar, você pode procurar os conselheiros e dizer, olha, eu pensei que era crente, eu quero nascer de novo. Não há vergonha nisso não. E eu também não conto nada para ninguém, eu prometo não contar, você também não conta a ninguém. Você chega para mim, pode dizer. Por quê? Porque a riqueza de Deus é você. O xodó de Deus é você. A pessoa que Ele está pensando o tempo todo é em você. E nós temos que corresponder a isso. Comunhão, ligação, conexão. Está o tempo todo em contato com Deus. Pedro fala acerca de Jesus, ele diz claramente, quando ele era ultrajado, ele não respondia, ele se entregava àquele que julga retamente, a Deus. Quando a sua comunhão com Deus é grande, preste bem atenção nisso, quando a sua comunhão com Deus é grande, todas as suas ações, tudo aquilo que você fizer, vai ser influenciado por essa comunhão. Aí você não vai postar mais tolices nas redes sociais. Uma pessoa que tem comunhão com Deus jamais posta nas suas redes sociais se sentindo angustiado.
se sentindo com raiva. O que é isso? Falta de comunhão. Quando você tem mais comunhão com seu cônjuge do que com Deus, você está errado. Quando você tem mais comunhão com seu pai, com sua mãe do que com Deus, você está errado. Quando sua comunhão com seu filho, sua filha, mais do que com Deus, está errado, meu irmão. A sua comunhão com Deus tem que superar tudo isso. Família é bom, mas não é tudo. Ministério é bom, mas não é tudo. Igreja é bom, mas não é tudo. Dinheiro é bom, mas não é tudo. Cura é bom, mas não é tudo. Comunhão com Deus é tudo. É a vida. Se não fosse essa comunhão, eu não estaria aqui. Se não fosse essa comunhão, eu já teria morrido. Já teria ido embora para um lugar que é incomparavelmente melhor. Já tinha ido. Por quê? É a comunhão com Deus que me manteve, me trouxe até aqui e está me mantendo para o resto da minha vida. É a minha comunhão. A partir do momento em que eu passo mais tempo conversando com pessoas do que com Deus, passo mais tempo nas redes sociais do que com Deus, passo mais tempo na igreja do que com Deus. Meu irmão, isto não é resposta para se dar a um pai que nos ama tanto, como foi cantado. Em Isaías 53 diz que ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O fruto do seu penoso trabalho, eu e você. Ele viu o quê? Você tendo comunhão, conversando. Ele viu você adorando ao rei. Lá naquela cruz ele pensou em você. Vai ter comunhão com meu pai, é meu irmão. Vai ter comunhão com meu pai, é o meu irmão. Meu irmão, presta bem atenção. Precisamos ouvir mais a Deus. Para receber instruções específicas. Você sabia que nem toda cura se manifesta simplesmente você apenas falando a palavra? Nem toda se manifesta assim. Sabia disso? Deus pode simplesmente dizer: ei, quer que a sua cura se manifeste? Quero, dance. Pode fazer isso? Já fez? Já fez outras vezes. Quer que se manifeste a sua cura? Você precisa rir, está certo demais. Desfaz essa cara. O quê? Que cara? De jumento, vai, desfaz. Começa a rir. Mas se você... Aí está ali, não, mas eu sou curado. Mas sem ouvir a voz de Deus, você não vai obedecê-lo. Resultado, o tempo vai passando. Meu Deus do céu, eu já orei tanto e não acontece nada. Por quê? Porque existem instruções específicas para pessoas também. Estão entendendo isso, gente? O que aconteceria se você se ajoelhasse hoje e quando fechasse os olhos e dissesse: pai, ele disse: sim, filho, eu tenho falado isso para você há algum tempo, mas você não tem me escutado. Eu quero que você dê o seu carro zero. Aquele carro zero que eu ainda estou pagando. Na verdade, eu só paguei as 2 primeiras prestações. Quero que dê. Tá, eu vou passar para ele continuar pagando. Não, você vai dar e você continua pagando. Mas pai, deixa pelo menos eu terminar de pagar agora. Dê agora. O que você faria? Satanás está amarrado em nome de Jesus. Cai fora daqui. Repreendido. Sangue de Cristo tem poder. Cruz credo. Quando você tem intimidade, você conhece a voz do seu pai. Quando você não tem intimidade, você vai andar pela lógica. Não tem lógica, meu filho? Estou pagando 4.600 de um carro por mês. Que carro é esse, pastor? É o melhor de todos. Então, beleza. Certo? E eu vou dar para alguém. E tem mais, eu vou continuar pagando. Só quem tem comunhão e conhece a Deus é que faz certas coisas que Ele manda. Você sabia que houve um profeta? Por favor, preste atenção, não perde essa palavra. Você sabia que houve um profeta que durante 3 anos andou nu e descalço? Sério? Foi, porque Deus mandou. Se não tivesse comunhão com Deus, duvido. Estão entendendo o que eu quero dizer?
Ei, por favor, estão entendendo o que eu quero falar? Quando você conhece, você não questiona. Quando você conhece, você não questiona. Quando você não conhece, sério, foi Deus nada? Deixa eu entender nisso. Imagina você orar. Aí vem a voz do seu coração. Até o final do ano, você vai sair daqui e você vai morar lá em Cochichola, uma cidadezinha bem pequenininha de 1.800 habitantes. Fica bem pertinho de Serra Branca. 110 quilômetros de Campina Grande, lá na Paraíba. Você vai morar lá, porque você vai ajudar o pastor da igreja de lá, que também é outra bem pequenininha. É uma cidade que é do tipo que todo mundo conhece todo mundo. Setor rural, sertão paraibano. Na verdade, Cariri paraibano é ali, já. Deus? Não. Tem lógica não. Se fosse para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, né? João Pessoa, Campina Grande, por que não Campina Grande? Eu vou para Campina Grande, vou morar em Campina Grande e fico indo para Cochichola, mas Deus mandou você morar em Cochichola. Olha o nome da cidade, lá começa pelo nome, Cochichola. Mas quando você conhece, você não questiona. Quando você não conhece o Senhor, tem certeza? Não é Deus não, é nada, isso é coisa da minha cabeça. Ah tá, tu vai querer ir para uma cidade bem pequenininha, para morar lá. Aí a propósito, você nem é aposentado, tá? Chega lá, te vira para poder se manter, se sustentar. Está todo mundo entendendo isso, gente? Mas se Deus mandar, só que como é que você vai fazer? Como é que você, se você não tem comunhão com o seu Pai? A gente diz, Ele me ama. Se eu perguntar a todo mundo aqui que se você ama a Deus, todo mundo vai dizer que ama sim. Se eu perguntar acima de tudo, todo mundo vai dizer, wish, number one, acima de tudo. Mas se eu pergunto, o que você conversou com Ele hoje? Fica todo mundo calado? Que classe de comunhão é essa? Pastor, a palavra está um pouquinho dura, pastor. Por isso que eu sou o pastor da igreja. Pastor é para isso mesmo. Pastor está mandando recado? Estou. Eu nem disse, eu não estou mandando nada. Não, eu sou assim, eu estou. Eu prefiro mandar recado e te ver no céu, na terra, do que não mandar o recado e te ver vivendo no inferno na terra. Sou pastor para isso, meu irmão. Teu pai me paga para isso. Vamos lá. João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, quanto tempo? Para sempre. É essa parte aqui do para sempre que o pessoal da antiga aliança não tinha. O Espírito Santo descia sobre eles, tá bom? Ungia-os para determinada tarefa, depois tchau. Todos eram assim, tudo era assim. Aí Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, dando as últimas, digamos, instruções. Estava dando as suas últimas instruções. E aí ele chega, aí ele diz, olha, eu vou, mas eu vou mandar outro igual a mim. Paráclito, alguém chamado para ajudar. Essa palavra outro, alho, alguém do mesmo tipo. No grego é alho, alguém do mesmo tipo. Não é alho de cozinha não, é alho, é o nome lá no grego, tá certo? Certo? Alguém do mesmo tipo. Paráclito, alguém chamado para ajudar. Para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A diferença, estava junto deles, porque Jesus estava com eles. Jesus era o único que tinha o Espírito Santo dentro dele, né, nesse momento, nesse tempo aqui. Então por isso que eles estavam junto do Espírito Santo. Quando ele disse estará em vós, estava falando dentro deles. Convosco, em vós. Então,
quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu para ficar de uma vez só. Mas quando Jesus ressuscitou, no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 21, ele diz claramente: olha, recebeu o Espírito Santo. Ele apareceu num lugar, estavam as portas e janelas fechadas. Aí Jesus aparece e disse: Pai seja convosco. Aí estava todo mundo com aquela cara da palermada, né? Aí Jesus repetiu: Pai seja convosco. Aí recebeu o Espírito Santo. Nesse momento eles se tornaram salvos. O Espírito Santo passou a habitar dentro deles. Aí ele completou: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Ou seja, o mesmo Espírito que estava em Jesus estava dentro deles também. É por isso que Jesus disse que todo aquele que cresce faria as mesmas obras que ele e outras maiores. Por causa de quem? Do Espírito que está dentro deles. Então, você tem dentro de você o Espírito de Deus. É por isso que nenhum crente aqui, que está aqui presente, Verbo Ceilândia, deve chamar o pastor para impor as mãos sobre ninguém. Por quê, pastor? Porque você foi chamado para isso. Porque você... mas as mãos do pastor, o que é que tem? É porque ele é grande assim, né? Não. O mesmo poder que tem nessas mãos... tem nas suas, levante suas mãos, o mesmo poder que tem nessas aqui, tem nessas aí também, a mesma unção que tem nessas aqui, tem nessas aí também, meu irmão, é o mesmo poder. Seu filho está doente, impõe as mãos sobre ele. Sua filha está doente, impõe as mãos sobre ela. Pastor, eu ia chamar para o senhor, não, você me chama para o churrasco. Pizza, para comemorar. Brincadeira. Mas aprende isso. Quando uma pessoa é nova convertida, quando uma pessoa não tem o conhecimento da verdade, não tem o conhecimento da palavra, a pessoa não tem esse conhecimento, essa coisa toda, meu irmão, tudo bem, digamos assim, explicado, né? Não é nem justificado, é explicado. Mas crente com 6 meses de rema? Não, pastor, eu tenho, pois é, 6 meses de rema não é mais novo convertido nem aqui nem na China. Já sabe o que quer. Crente com 2 anos de crente, um ano de crente, não é mais novo convertido não, acabou. É hora de agir. Mas, e se você chegar lá, e o Espírito de Santo disser, não coloque as mãos, fale e manda embora. Aí você, Pai, em nome de Jesus, isso é o diabo. Pai, em nome de Jesus, eu imponho as minhas mãos aqui. Mas se tu não tiver comunhão, por favor, preste atenção, não deixe o diabo roubar essa palavra de você. Se você não tiver ouvido a voz do Espírito, como é que você vai obedecê-lo? Uma certa vez Deus me falou isso, sabe, Tarcísio? Ele me disse assim, os meus filhos são obedientes. Aí eu digo, mas os pais que eu conheço, todos falam bem dos filhos. Ele disse, mas ele continuou. Ele disse, o problema dos meus filhos é que não me ouvem. Como é que eles podem me obedecer se eles não me ouvem? Vocês estão entendendo isso? Deus tem um plano específico para te enriquecer. Se você parasse de ouvir o gerente do seu banco e passasse a ouvir a Deus, você já teria enriquecido. Agora isso foi recado, que eu não ia falar isso não. O melhor plano de enriquecimento que existe é aquele que o Espírito Santo te revela dentro de você, sem desprezar os outros, que eu sei que tem muitos planos por aí à vontade, mas o melhor investimento é o que o Espírito Santo diz para você fazer, porque ele conhece. Eu vou dizer de novo, ele conhece, ele sabe o que é melhor, ele sabe o que é melhor, onde você colocar o seu dinheiro. Mas se você não ouve o Espírito Santo, pessoas muitas vezes estão na igreja, sai daqui dizendo, eita que palavra boa, meu Deus do céu, amei essa palavra, Jesus amado, não sei nem como foi que eu cheguei em casa naquele dia, estou dizendo que eu já ouvi. Ixi, pastor, eu estava tão ligado no Espírito com aquela palavra, que no instante eu estava na igreja, no outro instante eu estava dentro de casa, pensa numa palavra maravilhosa, eu disse, amém, glória a Deus, mas pratica.
Por quê? Porque o mais importante na vida do crente é a comunhão com seu Pai. É interessante que aquele versículo que a gente, pelo menos muita gente coloca, né? Aquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. A gente fala bastante, eu vejo muita gente falar bastante quando se faz fazer apelo. Mas você sabia que aquele versículo está lá em Apocalipse, foi escrito para uma igreja de crente? Todo mundo crente, ou seja, a igreja existia, os crentes estavam lá, mas Jesus não estava. É possível isso? Ah, meu Deus, claro que é. Qual é a comunhão que você tem com o Pai? Pastor, você não fica chateado quando pessoas se afastam de você? Fico não. Por quê? Porque foi escolha delas. O Senhor te acrescente cada vez mais, meu irmão. Foi escolha delas. E temos que respeitar as escolhas das pessoas. Mas você sabia que certos afastamentos podem ser livramento? Você sabia que certos afastamentos é como se Deus tivesse, vem tesouro, não se misture com a gentalha? Quem assiste Chaves sabe disso. Vocês estão entendendo isso? Só tem uma coisa que eu ficaria chateado, que eu não poderia viver sem, é sem a presença dele. Amo minha esposa, amo meus filhos, meu Deus do céu, daria a vida por eles. Amo minha igreja, amo meus irmãos, amo minhas irmãs, amo minhas ovelhas. Eu faria muito, mas muito pelas minhas ovelhas, porque amo. Mas eu vou te dizer, nada se iguala à presença. A presença. Quem assistiu aqui o devocional de ontem, com o pastor Carlos Alberto Figueiredo? Quem foi que assistiu aqui? O Senhor te acrescente cada vez mais, Carlinhos. Assista. O de ontem, de sábado. Vocês que não assistiram, assistam o de ontem. Assista o de hoje, que é com o pastor de vocês, e assista o de ontem. Aliás, você está no canal do Telegram para quê, hein? Se está no canal, meu irmão, entra lá e veja. Ah, não tenho tempo não, mas tem muita coisa lá que vai te edificar, é melhor ter tempo. Ele fala claramente acerca da diferença entre entre aqueles que estão firmados. O que faz com que a bênção se manifeste na vida deles é justamente a presença de Deus. A ligação com Deus, a conexão com Deus. Vai assistindo, você vai gostar. Você vai gostar, tenho certeza disso. Lucas, capítulo 5. Vamos ver um exemplo aqui fantástico. Lucas 5. Falando de Jesus. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para por ele ser curada de suas enfermidades. Foi no segundo ano, se não me engano, foi no segundo ano do seu ministério, que Jesus estava com a fama dele lá nas alturas. Ele era o mais famoso que tinha lá. E muita gente, mas muita gente mesmo. As redes sociais de Jesus chegou, passou da casa dos milhões, né? Tá. Mas no versículo 16, o que é que diz aí? Versículo 16. O que é que diz, gente? Ele, porém, retirava-se para desertos, em algumas versões diz, retirava-se para os lugares solitários, ia fazer o quê? Orar. Por quê? Porque Jesus preferia a companhia do Pai, a dos seus discípulos. Ele preferia a companhia do Pai, a das multidões. Eu amo estar com pessoas também. Quem é que não gosta? Eu gosto de estar com pessoas.
Mas ele, Jesus, também gostava. Ele veio para isso, ele veio para salvar o que se havia perdido. Mas o principal dele era quem? O Pai. A conversa era com o Pai. A ligação era com o Pai. Quer prosperar, querido? Faz o mesmo. Eu vou dizer de novo. Quer prosperar? Faz o mesmo. Muitos dos seus problemas, muitas situações que você passa na sua vida, seria modificado, resolvido, se você ouvisse mais o seu Pai. O Senhor te acrescenta cada vez mais, meu irmão, você e sua família. A grande verdade é essa. Mas muitos de nós passamos tanto tempo buscando soluções para os problemas que nos cerca, que esquecemos de ir para a fonte. Quem? A fonte da solução. Eu tenho que orar. Eu tenho que orar. Só que o orar dele é pedir. Sabe a música? Pede, pede, pede para Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. É isso? É só isso sua oração? Meu irmão, nada contra pedir. Jesus diz, pedi, dá-se-vos-á. Ele diz, tudo quanto pedis de oração, crede que o recebeste, assim será convosco. Ele falou, pedi e recebereis para que a sua alegria seja completa. Ou seja, pedir é bíblico, é correto, é certo, e o crente deve fazer. Mas reduzir a comunhão com Deus a pedir, larga de ser egoísta. Larga de pensar só em você. Senhor, o que queres que eu faça hoje? Tem alguém que você queira que eu mande uma palavra? O pastor está precisando de alguma correção, Senhor? Você quer que eu mande uma palavra para o Cristóvão? É só dizer. Da Josi. Eu mando. Não, meu filho, eu quero que você interceda por eles. Então eu vou interceder. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Através da sua comunhão com Deus, através da sua conexão com Deus. Obrigado, papai. Muito obrigado. Muito obrigado. Através da sua comunhão com Deus, através da sua conexão com Deus, preste bem atenção no que eu vou te dizer, querido. Através disso, Deus tem coisas grandes para os outros. Através de você. Há um texto, há uma música que nós cantávamos lá alguns anos atrás, que dizia claramente: ama, Senhor, ao meu irmão através de mim. Ou seja, que o teu amor pelo meu irmão passe por mim. Mas como é que eu posso abençoar o meu irmão se eu nem sei o que ele realmente precisa? Quem é que vai dizer isso? Deus, porque Deus sabe o que o irmão precisa. Às vezes o irmão está muito suprido. Ontem foi um abençoado lá em casa, ontem de manhã, e eu disse: meu irmão, está precisando de alguma coisa? Ele disse: nada, pastor, estou amplamente suprido. Gostei disso. Às vezes o irmão está amplamente suprido, mas muitas vezes ele está precisando de uma palavra. Muitas vezes ele está precisando de algo que o dinheiro não compra. Às vezes ele está precisando dizer: ei, Deus te escolheu para fazer grandes coisas, não vai esquecer disso, estou aqui só para te lembrar. Mas como é que você vai saber disso, meu irmão? Comunhão, comunhão, comunhão e comunhão. Está dirigindo, vai conversar com Deus. Chega em casa, vai conversar com Deus. Ah, pastor, mas olha, a unção me pegou lá dentro do carro e ia ter um acidente. Eu não sei não, hein? Não, calma, os anjos guardam, não se preocupa não. Não, pastor, não estou com essa fé também toda não, e tal, né? Então você para no canto, no acostamento, desliga, abre um pouquinho os vidros e vai conversar com seu pai. Conversar com seu pai. Ei, Deus quer ter segredos com você. Deus quer te contar coisas que você nunca ouviu homem ou mulher nenhuma falar. Ele quer dizer diretamente para você. Ei, eu tenho um segredo para te contar. Preste atenção. É aí.
Ô meu irmão, haja o que houver, aconteça o que aconteça. Ah, meu Deus do céu. O celular pode tocar 1001 vezes. Se eu estiver em comunhão com Deus, tchau. Por quê? Eu amo conversar. Eu amo ter comunhão. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, estou com um determinado problema. Aí eu disse: está com um problema? Estou. E eu gostaria de que o senhor me ajudasse nisso. É o seguinte, a hora, o Espírito Santo disse: pergunte se ele ouviu o que eu mandei dizer a ele. O que eu disse a você, pergunte para ele se ele ouviu o que eu disse a ele. Ô meu irmão, para, não conta não. Ei, pastor, Deus já te revelou? Não. Deus está me dizendo que ele revelou a você a solução. Ele está perguntando se você ouviu. Não, pastor, se ele tivesse me revelado, eu não estaria aqui. Eu digo: correção, se você tivesse ouvido, você não estaria aqui. O nosso problema maior não é Deus falar conosco. O nosso problema maior, como cristãos, como os filhos de Deus que somos, é ouvir. Pare para ouvir. A vida está aquele balaio de gato, né? Aqueles problemas, situações e tanta coisa. E vou orar, e vou fazer, e tal. Ei, para! Ouça Deus. Senhor, eu estou aqui para conversar com você, e eu não vou sair daqui enquanto não te ouvir. E não sai não, fica lá. Ah, fala, Deus fala, falava com Jesus, por que não fala contigo? 26 de Gênesis, capítulo 26 de Gênesis. Eu ministrei sobre esse versículo, eu já falei aqui outras vezes, mas eu vou falar novamente. Por não ouvirmos a Deus, queridos, preste atenção no que eu vou te dizer. Por não ouvirmos a voz de Deus, nos colocamos numa posição de ouvir vozes erradas. Vozes, inclusive, de pessoas que têm o melhor para nós, que têm as melhores intenções para nós. Vozes de pessoas que nos amam. Pedro amava Jesus? Sim, amava, mas foi usado pelo diabo para Jesus. E amava, e na melhor das intenções. Ah, isso não acontece comigo. Não diz isso não, meu irmão, tu está mentindo. Acontece. Por não ouvir a Deus, a voz de Deus, a gente se coloca numa posição de ouvir vozes erradas. Vozes de pessoas, como eu tenho que repetir isso, vozes de pessoas que têm o melhor, a melhor das intenções para nós, mas por eles também não ouvir a Deus, muitas vezes eles ouvem a voz do diabo, pensa que é de Deus só porque é bonito, e vai e fala. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês estão entendendo isso? Ô fulano, quer ver um exemplo? Ô fulano, rapaz, estou numa situação muito difícil. Meu nome foi para o SPC a semana passada. Eu não tenho dinheiro para pagar. É muito dinheiro mesmo. E eu não tenho. O que é que eu faço? Rapaz, pode ser um empréstimo aí no banco. Como se meu nome está sujo no SPC? Qual o banco que vai me dar empréstimo? A agiota está doido? Não, agiota não. Vou pegar a agiota não. Não, tu pode fazer o seguinte: quanto é que tu ganha? X. Faz o seguinte: olha, todo o seu dinheiro, você separa uma parte para você comer, alguma coisa, que você não vai passar fome, tá? E o restante para pagar isso. E aí é que complica. Por quê? Porque olha só, eu recebo X, mas olha, eu tiro meu dízimo, minha oferta e tal. Oh, peraí. Não, você não entrega o dízimo agora. Deus entende. A intenção é boa. A intenção é boa. A pessoa não quer que o seu amigo, o seu irmão, seu filho, seu pai, sua mãe, seu cônjuge fique no SPC. A intenção é boa.
mas a instrução é errada. Qualquer instrução que não esteja de acordo com a palavra, não vem de Deus. Se não vem de Deus, adivinha de onde vem. Vocês estão entendendo até onde eu quero chegar? Cara, por que tu está nessa igreja? A igreja fica a 50 quilômetros da tua casa. Tem uma igreja aí do lado, é só... Não precisa nem atravessar a rua, é na mesma quadra assim. Pronto, aqui a igreja. E não está falando da palavra de Deus? Não está falando de Deus? Está falando da palavra. O pastor inclusive fez o rema. Fez escola de ministro. Por que não ficar numa igreja mais próxima de casa? A intenção é boa. Mas se Deus te colocou numa igreja a 50 quilômetros da sua casa, é lá que você tem que ficar. É mais fácil você arrumar uma casa lá perto. Vocês estão entendendo isso, gente? Quando não se ouve a voz de Deus, se ouve a voz errada. Se coloca numa posição para ouvir a voz errada, carregado de boas intenções. Detalhe, o diabo chama... Olha, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. É muito difícil o diabo chegar para um crente e dizer: ei, adultera. Não, oxe, cai fora daqui, Satanás. Não, ele começa a apontar nos erros do cônjuge. Começa apontando os erros do cônjuge. Está feita a desgraça. Vocês estão entendendo isso? E mais outra coisa, o diabo nunca vem. Escute bem o que eu vou te dizer agora, preste atenção. O diabo nunca vem com a mentira completa. É sempre uma meia verdade, que é igual a meia mentira. O problema, aí é que está, o problema nem está na mentira. Está justamente na meia verdade que ele fala. Se o crente não estiver conectado com Deus, vai ouvir a voz do diabo com frequência. Por quê? Porque somos seres espirituais. Deus é espiritual e o diabo também. Aceita o que eu estou te falando? Aceita o que eu estou te falando? Ouça muito mais a Deus. Mas eu não consigo, pastor, para de mentir. Confessa esse pecado a Deus. Que pecado? De mentir. Não consigo. Consegue. Entre no seu quarto, feche a porta, ouça Deus e se fale, escuta, ouça Deus e responde quando Ele falar. Vamos lá, Gênesis 26, não, a gente não para aqui, né? Aleluia. Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que eu tenho jurado a Abraão teu pai. Deus dando as instruções a quem? A Isaque. Todo mundo estava descendo para o Egito, todo mundo, porque no Egito tinha emprego, no Egito tinha abundância, no Egito o dólar estava mais barato, no Egito o preço da gasolina era lá embaixo. Então o lógico era ir para o Egito. Mas aí Deus foi na contramão de todo mundo. Por quê? Porque o plano específico que Deus tem para o Mauro não é o mesmo para Tarcísio, que é diferente também do de Carlinhos. Tem um plano específico para você, com seu nome lá, para você. Está lá, no livro da vida, escrito lá, olha, esse é o plano, específico, está lá. Não, mas Tarcísio fez isso, eu vou fazer também, porque Tarcísio deu bem, por que eu vou me dar bem também? Tu sabe se isso é o plano de Deus para tu? Você sabe se ele, porventura, não tem ouvido a Deus e por ele obedecer, por isso que ele está se dando bem? Ouça a Deus primeiro. Vamos lá, continua, senão a gente não vai terminar hoje. Multiplicarei a tua descendência. Olha só, Deus dizendo o resultado da obediência dele. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Darei a tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Isso seria o resultado da obediência de quem?
de Isaac. Agora olha o versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Puxa vida, vocês entenderam, gente? Pelo fato de Abraão ter obedecido à voz, por isso que eu preferi essa versão, porque ela fala a voz. Tem algumas versões que diz a palavra, a minha palavra, ou por conta me obedeceu, a minha palavra. Então, a voz, pelo fato dele ter obedecido a voz, é que todas aquelas bênçãos estavam chegando para Isaac. Deus estava dizendo, do mesmo jeito que o teu pai me obedeceu a minha voz, ei, obedece tu também, porque esse é o resultado. E guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. E assim habitou Isaac em Gerar. Imagino todo mundo pegando o caminhão de mudança e mudando, pegando o avião e mudando, e só ele ficando. E o povo todo mundo indo embora, e ele lá. Deus não mandou. Deus não mandou. Versículo 12, olha o resultado. Versículo 12, olha o resultado. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu no mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o homem e ia se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Irmãos, onde foi isso? Por que aconteceu isso? Por quê? Por causa da terra? Não, até porque na terra não estava dando nada mesmo não. Mas por quê? Porque ele obedeceu. Esse é o tema da mensagem de hoje, obediência, hoje à noite, falar sobre isso. Ele obedeceu a voz. Mas se você não ouve, como é que você vai obedecer? Ei, não corra atrás dos seus sonhos. Sim, eu sei que eu estou na contramão de muita gente, muitos coaches e pastores que estão pelo YouTube, Instagram e redes sociais afora, que diz corra atrás dos seus sonhos. Não, não corra. Não corra. E o que é que eu faço? Entre no seu quarto, feche a porta e procura saber quais são os planos abençoados de Deus para a sua vida, e entre neles e siga neles. Aí você descansa e você vai ver o que vai acontecer. Você descansa e você vai ver o que vai acontecer. Isaías 1,19. Ali ó. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes. Tem gente que está ouvindo o pastor, ouvindo o pai, ouvindo a mãe, ouvindo o cônjuge, ouvindo o filho, ouvindo o gerente do banco, ouvindo o médico, ouvindo todo mundo, menos Deus. Ei, primeiro você ouve Deus. Uma irmã estava na nossa igreja e ela chegou para mim e disse: pastor, eu quero comunicar ao senhor que eu tomei tal decisão. Ô, meu irmão, obrigado pela confiança. Pois é, eu confio mesmo no senhor, pastor. Confio no senhor, eu amo muito o senhor é um verdadeiro pai para mim. Por isso que eu estou comunicando ao senhor essa minha decisão. E eu vou fazer assim, 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 assim. E eu fiquei só ouvindo. Um monte de coisa contrária ao que Deus tinha para a vida dela. Contrário até à palavra. E eu estou falando com o senhor, porque olha, eu já conversei com meu filho. Já conversei com minha irmã mais velha, pai e a mãe já tinham morrido, minha irmã mais velha, já conversei com isso, já conversei com o fulano, e eu estou agora comunicando para o senhor, só porque eu confio realmente no senhor. Eu disse: amém, minha irmã. Você conversou com Deus? Ela: hã? Você conversou com Deus? Obrigado pela confiança. Mas a sua confiança em mim não é nada se você não tiver conversado com Deus. E que adianta? O que é que Deus falou acerca dessa sua decisão? Ah, Deus entende. Não, não entende não. Deus não entende não. Tudo aquilo que você está falando é contrário ao que Deus tem para a sua vida, contrário à palavra. Deus não entende esse tipo de coisa. Eu disse para ela:
Vai estar no YouTube, né, Cauã? Cauã, vai estar no YouTube, né? Minha irmã, se você está ouvindo essa ministração, você que me falou há anos atrás isso aí, se você quiser voltar, o Pai está de braços abertos para você. Ele te ama. E eu também estou de braços abertos para você. Não importa o que você fez, apenas se arrependa, minha irmã. Apenas se arrependa. O Pai está sempre de braços abertos para você. Quando você ouve a Deus, aí você come o melhor da terra. Tem muita gente que pula, se quiseres, aí pula o 1000 ouvidos e passa direto, comereis o melhor da terra. Aí tem gente que já bota lá, querer é poder. Tem outros que dizem, querer já é a metade do caminho feito. Não. O caminho feito todo está na obediência à voz de Deus. Você é crente para quê? Pastor, porque assim, eu não faço as coisas erradas que eu fazia. Tem muita gente que não faz coisas erradas e nem crente é. E muitos deles têm mais caráter de certos crentes que a gente conhece. Eu conheço. Tem muitos deles que têm mais caráter do que muitos crentes que eu conheço. Eu conheço pessoas que nunca foram crentes, nunca seguiram a Cristo. Um deles, que eu conheço agora, é ateu, e tem quase 50 anos de casado e nunca traiu a esposa. Pessoa de caráter. A principal característica do crente não é a mudança de caráter, isso é uma das características, mas não é a principal. A principal característica do crente é porque ele ouve a Deus e obedece. É que ele vamos voltar lá para Romanos, quando a gente tinha lido, né? Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a principal característica do cristão, a principal que norteia a vida dele, é ser guiado pelo Espírito. Você jamais vai ouvir Deus mandar você se afastar dos seus irmãos. Você ouve Deus falar de se afastar de certas influências erradas, aí sim. As más conversações corrompem os bons costumes. Não é o que está escrito, né? Isso aí sim, mas dos seus irmãos não. Por quê? Porque a riqueza de Deus são as pessoas. Uma vez uma pessoa chegou e me disse, olha pastor, eu posso fazer o que o senhor achar melhor da igreja, eu estou disponível para fazer, menos trabalhar com gente. Eu digo que está complicado. Porque é impossível você trabalhar na igreja e não se envolver com pessoas. Por quê? Porque as pessoas são a maior riqueza de Deus. Tem gente que só pensa em dinheiro, né? Deus só pensa em gente. Em você. Deus só pensa nas pessoas. Então por que uma pessoa, presta bem atenção nisso, por que tantas pessoas prosperam financeiramente quando passa a abençoar os outros? Porque está fazendo o que Deus quer. Abençoando. Mas eu só posso abençoar pessoas se eu ouvir aquele que cuida das pessoas. Aquele que cuida das pessoas. Filho está dando trabalho. Pastor, eu já orei. Já repreendi o demônio. Já levei para uma sessão de descarrego lá, bem ali, o senhor sabe onde ir. Já fiz a fogueira santa e a fogueira que não é mais santa. Já fiz de tudo, pastor. Olha, já despejei óleo na cabeça daquele menino. Um óleo soia todinho. E nada. Acabou foi com o cabelo dele. Já fiz de tudo, e o menino só dá trabalho. Entre no seu quarto, feche a porta e converse com aquele que conhece teu menino muito melhor do que você. Ele tem o caminho das pedras para você chegar no coração do seu filho e da sua filha. Ele sabe o que é melhor, o que chegar melhor para o caminho, para chegar lá. Aonde? Na mente do seu filho. O Senhor te acrescenta você e sua família, meu irmão. Ele tem. Eu pensei que era só falar a palavra para meus filhos e vai resolver. Que você tem que falar a palavra para seus filhos, meu irmão. Independente dele estar trabalhando ou não, você tem que falar mesmo. Independente do que for. Mas existem casos específicos que exigem uma resposta específica. E a resposta específica só alguém específico. Está todo mundo me entendendo? Queridos, eu amo vocês. É um prazer enorme para mim ministrar na minha casa.
ministrar na minha igreja, ministrar aos meus filhos espirituais. Eu amo isso. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ouça a ministração do Espírito Santo que Ele terá para você hoje, quando você entrar no seu quarto e fechar a porta. Ouça, vai por mim, é muito melhor do que todas as pregações que você tem ouvido aqui em qualquer outro lugar. É muito melhor. É muito melhor, é a comunhão, a ligação. Várias vezes eu tinha preparado ministrações, eu tinha passado tempo estudando e tal, e ouvindo e tudo mais, preparando o que eu achava que seria a melhor ministração para os meus filhos espirituais. Quando eu chego lá no escritório, que eu começo a orar, o Senhor diz, você vai falar sobre tal coisa. Eu disse, e aquela outra? Disse, aquela outra não é agora não. Mas eu estudei, eu estava ouvindo, eu disse, pois é, mas não é para agora, porque eu te dou a mensagem e eu digo quando. Por quê? Porque Deus tem a palavra certa, para o momento certo, para o coração certo. Você não está aqui por acaso, você não está aqui porque, hoje é domingo, eu vou... Não, você está aqui porque Deus te trouxe para cá, para ouvir essa ministração. Essa ministração. Deus tem o melhor para a sua vida. Eu vou dizer de novo, escuta, eu não estou, deixa eu logo esclarecer um negócio, eu não estou descartando a opinião do pastor, a opinião do irmão A, do irmão B, eu não estou descartando a opinião da sua mãe, do seu pai, do seu cônjuge, dos seus filhos, eu não estou descartando a opinião deles não, meu irmão, com certeza é importante, mas deixa eu te dizer uma coisa, seguir as instruções de Deus está acima das opiniões de todo mundo. Eu lembro o que eu ouvi dos meus pais, quando eu era garoto, criança, eles diziam, meu filho, ouça a Deus, se eu disser uma coisa para você, e Deus disser não, me desobedeçam, faça o que Deus diz. É preciso estar muito seguro da comunhão com Deus para falar um negócio desse. Para filho, para criança. Mas foi o que eu vi. Quer ver outra instrução que eu ouvi também deles? Dos dois. Sempre que Deus mandar você fazer alguma coisa, nunca pergunte por quê. Nunca pergunte para quê. Sempre diga quando. E quando Ele te disser quando, diga, considere feito. Agora, por que meus pais falavam isso? Porque eles faziam isso. Eles ouviam. Vocês estão entendendo isso, gente? Jesus foi escolher 12 discípulos. 12. Na noite anterior, passou a noite toda em oração. Você vai fazer uma faculdade? Já perguntou a Deus qual é o curso? Vai fazer uma pós-graduação? Já perguntou qual a especialização? Mas eu achei que Deus não ia falar isso. Fala. Fala sim. Tudo que é da sua vida, Deus tem interesse. Eu vou dizer de novo. Deus tem interesse em tudo da sua vida. Tudo. Cada detalhe. Já perguntou? Vou fazer doutorado. Perguntou a Deus qual é o curso? Qual é a área? Qual é a matéria? Vocês estão me entendendo isso, gente? Conversa, para que você não perca tempo. A sua comunhão com Deus fará com que você não perca mais tempo. Eu vou dizer de novo, a sua comunhão com Deus fará com que você não perca mais tempo do que você tem perdido até hoje. Amém? Aleluia. Essa foi a palavra que Deus me disse para eu trazer agora de manhã. Foi isso que Deus falou para mim trazer hoje pela manhã. Para eu trazer. Nossa. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Ou seja, o melhor desta terra está reservado para nós. Se você ouvir a Deus, você vai desfrutar dele. Se não, você vai para o céu, detestando a viagem. Amém? Aleluia. Pai querido, eu tenho transmitido aquilo que você colocou no meu coração para falar para os teus filhos, os meus irmãos.
Eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. E obrigado, Senhor, porque eu sei que você já vem conversando com eles. E, Senhor, eu creio num despertar vindo de Ti, na vida dos Teus filhos, com fome e sede de ouvir a Tua voz e obedecer. Obrigado, Senhor. Obrigado por isso, em nome de Jesus.